Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre os 2 anos de governo Temer, nós recebemos no Ponto a Ponto Elcinho Mocco, responsável pelo marketing digital da Presidência da República e do MDB. Bem-vindo ao programa, obrigada por aceitar o nosso convite. Elcinho, eu queria começar perguntando o seguinte, você é mais do que responsável pela área digital, quer dizer, você, na verdade, ao longo da carreira do presidente Temer, você tem sido um conselheiro nessa área de comunicação e tudo. Eu queria saber o seguinte, como é que você consegue, ou vocês, a equipe do presidente, fazerem a comunicação de um governo que tem uma rejeição tão alta? Em alguns momentos chegou a 73%, a maior rejeição da história da redemocratização, desde a redemocratização. 41% hoje das pessoas dão nota 0 para o presidente. Como é que você acha que em algum momento vocês conseguiriam transpor essa barreira e até chegar a serem ouvidos pela população? Boa noite, Mônica. Boa noite, Lavareda. Obrigado pelo convite. Me sinto homenageado de estar aqui. Mas antes de entrar na questão da rejeição, só queria lembrar e provocar você, já provocando, que também tem um pouco a ver dessa coisa da rejeição, é a importância da informação, quando é uma informação contaminada, equivocada. Falo isso porque a gente é vítima de uma série de matérias, por exemplo, a questão da intervenção no Rio de Janeiro. Eles falam que é uma decisão de marketing e não tem absolutamente, não tem ninguém que acredita que a intervenção do Rio de Janeiro, que foi definida com o presidente da República, GSI, Ministério da Defesa. Você não foi consultado? Não fui consultado. Nem a equipe de eu comunicação? aplaudi, como carioca aplaudiu, como brasileiro aprovou. Mas isso é uma decisão vinda da desorganização da segurança do Rio. E imputaram ao marketing, a mim, que eu tinha tido a ideia da intervenção. Então, essa questão só queria fazer isso. Como Lógico, também tem claro. a questão do Ordem e Progresso. Quando eu criei o slogan Ordem e Progresso, depois fizeram matérias sobre, que era o Michelzinho, de 7 anos, na época, que tinha criado Filho do presidente. o filho do presidente, a questão do Ordem e Progresso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a notícia e que desinforma. Agora mesmo tem a questão da vírgula. Quer dizer, o conceito de um convite para 300 pessoas virou notícia. Você está falando do slogan da campanha de 2 anos. Da campanha de 2 anos do governo. Quer Só dizer, para quem, se alguém não soube, quer dizer, sem dúvida, Brasil... O Brasil voltou e tinha 20 anos em 2, que foi uma afirmação na Associação Brasileira de Supermercados, que agradecendo o presidente, disse, olha, nos últimos 20 anos, ninguém fez nada. Nos 2 anos, o senhor fez mais do que todos os outros e tudo que... E o que aconteceu com essa vírgula? Quer dizer, não houve uma... Não dá para antever que isso pode ter uma leitura dúbia? Eu queria falar disso e depois do slogan também. A vírgula é a questão de um convite que foi feito para o Congresso, e o cerimonial, uma noite antes do evento, produziu. Então, não foi uma comunicação. É evidente que uma repórter pegou o convite de um deputado e explorou como se fosse um conceito explorado na comunicação aberta. E não era. A questão... Agora, eu assumo, porque até colocaram também na minha conta a questão, se é da estrutura da máquina governamental, não é hora de procurar culpados e tal. O mais importante da vírgula é a vírgula do PIB, é a vírgula da inflação. Essa é a boa vírgula que dá para falar dos 2 anos do presidente Temer. A vírgula do crescimento. Essa vírgula que interessa, entendeu? Ficar a notícia da vírgula, se o conceito perde o sentido, para a gente é melhor, eu gosto de traduzir as boas vírgulas. E tem muita coisa boa para traduzir, desde de números de casa, números do Bolsa Família. Onde colocar vírgula, nesses últimos 2 anos do Brasil, você tem uma boa frase. Sim, nós vamos ter que chamar as telas agora. 3 telas agora, logo nesse primeiro bloco, para alimentar aí nossa conversa. Uma comparação, pesquisa CNI-IBOP de março desse ano, comparação do governo Temer com o governo Dilma. 55% dos brasileiros dizem que é pior, 33% que é igual, 10% que é melhor. Numa segunda tela, como é que as pessoas se informam sobre política no Brasil? Uma pesquisa do IPESP, agora de maio. TV aberta, 2/3 dos brasileiros. Um distante segundo lugar, internet, redes sociais. O que chama a atenção aí é que muito se fala sobre o papel da internet, é verdade, é crescente, etc. Mas a TV aberta continua a ser o meio
né, de informação massiva da população. Depois rádio, depois TV a cabo. Conversa com familiares e amigos, obviamente pautado nessas outras fontes. E, por último, a terceira tela desse bloco, percepção do noticiário sobre o governo. Mais desfavoráveis, 51%, mais favoráveis, 10%, nem favorável. 51 a 10 de favorabilidade. A questão é a seguinte, Elcinho, a questão que eu coloco, desfavorabilidade nítida no noticiário, tal como percebida pelo eleitor, pelo cidadão, e, ao mesmo tempo, a televisão. Então, nós estamos falando aí, com certeza, da cobertura televisiva sobre o governo. E, no seu entendimento, o que é que explica a má vontade, entre aspas, de uma parte significativa da mídia televisiva, sobretudo, com relação ao governo? Aí, no caso, Lavareda... Ou seja, levando-se em conta, como você resgatava há pouco, que há alguns resultados que são resultados substantivamente significativos. Aí a segunda tela responde pelas outras duas telas. Quando a população, em 60%, assiste televisão e define o que ela pensa, o que ela acha de Brasil pela TV, e existe um ataque frontal de grande parte da mídia ao governo Temer, uma má vontade, isso é nítido, a gente até não entende porque deram crédito a essa notícia, essa pauta tão negativa. Então, no caso, 60% do brasileiro, e imaginar que 70% da sociedade brasileira tem renda familiar de até 3 salários mínimos, então é natural que seja. Nos nossos números, nós temos hoje 40% entre bom, ótimo e regular. São números extremamente interessantes frente ao ataque que a gente sofre diariamente. Você tem números que mostram que o governo... O governo tem 11% de bom e ótimo, 11%. Todo mundo bota 6, 7, já vi de 8, Datafolha, 6, né? Nos nossos, a gente vai a 11, 2 dígitos. As pesquisas da SECOM. As pesquisas da SECOM, que nós fazemos semanalmente e isso já São pesquisas por telefone, tracking ou são pesquisas presenciais? Pesquisa Ibope por telefone. O que talvez, não sei, vocês que entendem mais, quer dizer, porque por pode telefone pode pegar uma classe dúvida. média, ou seja, ele pode estar melhor avaliado. Mas não vamos considerar nem os 28 de bom e ótimo e regular do Datafolha, nem os 40 nossos. Vamos ficar aqui 1/3 da população brasileira aceita, apesar de todo o tiroteio que eles são informados pela televisão, aceita bem o governo Temer. Então tem alguma coisa aí, tem uma coisa boa aí. Né? Você vê que, Mônica, não tem movimento de rua nenhum. Não teve nenhum, você não assistiu desde o momento, até porque quando o presidente chega, na condição que chegou, ele não frustrou ninguém, porque ele nunca prometeu nada e no primeiro mês agora você tem um movimento de caminhoneiros relevante, né? Que a gente poderia chamar de um movimento... O movimento agora de caminhoneiro é a novidade, é uma questão de briga, de uma greve empresarial. Quer dizer, mas é uma greve econômica. É uma greve econômica. Não tem um significado político. Uma greve econômica. Não é a típica greve tipo fora Temer, como a CUT tentou puxar algum tempo atrás. A diferença é que eles estão organizados. Patrão e empregado estão do mesmo lado. E eles são competentes para fazer isso. Agora, a questão é 50% do imposto, nesse caso, no caso do diesel, vamos falar só do diesel, que o problema não é nem a gasolina, mas o preço da bomba, 55% é da Petrobras. O governo, imposto estadual é 19% e o federal 16%. A tal da CID, PIS, COFINS. Então, o resto é lucro. Mas, tecnicamente, voltando à questão que a Mônica havia mencionado, esses dados aí, eles sugeririam, na sua opinião, que a propaganda, a publicidade, o marketing no sentido mais associado à publicidade, não no sentido de relações públicas, pouco vale diante da free media, ou seja, num país como o Brasil, onde há essa força expressa da televisão, não adianta muito fazer publicidade, porque os telejornais terminam selando a sorte da aprovação ou não de um governo, é isso mais ou menos? A segunda tela mostra isso. Marketing não faz inflação, marketing não faz emprego, marketing não faz carteira assinada, entendeu? O marketing faz E nesse caso também não consegue fazer a popularidade. Não consegue fazer, em consequência não consegue fazer a popularidade. A gente está aqui numa entrevista quase assim que um pouco, ainda não, mas acho que mais para frente é possível ter maiores revelações, o presidente ainda está no governo, mas como é que foi a reação quando a gente viveu aquela situação extraordinária? Eu acho que a maior delação já feita no Brasil da JBS, que quase derruba o presidente. Eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-presidente Lula, que é um adversário, então, portanto, é insuspeito para falar. Ele falou, não,
a TV Globo quis derrubá-lo. E na hora que ele fala TV Globo, na verdade, ele fala da mídia no geral. Ele personifica na TV Globo, mas ele fala da mídia no geral. Essa era a avaliação do presidente? Essa é a avaliação de vocês? Naquele primeiro momento, a gente não podia imaginar que a grande parte da mídia ia embarcar nessa trama, na verdade. O presidente... Vocês imaginavam que teria um pouco mais Não, de... imaginávamos que a frase dita, escrita e pela coluna, não era o áudio. Quando a gente recebe o áudio, vê que a frase não era aquela. E aí começa todo um processo. É verdade que o presidente pensou em renunciar naquele momento? Não pensou. Na verdade, teve gente do grupo que não era nem questão de renúncia, era mais chamar a eleição para um determinado tempo. Tá. E a postura dele sempre foi de... Era uma eleição e uma constituinte, segundo foi noticiado? Era a constituinte, era só eleição. Não havia ideia da chamaria Só para entender direito, quer dizer, ele falaria, eu vou chamar uma eleição para daqui a X meses... Exatamente. E vamos... E encurtar o mandato. E encurtar o mandato. E ele não seria candidato. E ele não seria candidato. É evidente que, no paralelo, o Fernando Henrique pedindo renúncia, era um momento muito difícil, muito duro. Pessoas como o Fernando Henrique, quando pede renúncia... Ele chegou a concordar com isso em algum momento? Não terminou de ler a opção, não terminou de ler a frase, que naquele momento eram algumas sugestões e tal. E o que ficou é o que ele sabia, o que ele tinha falado, o que ele não tinha falado, e o não renunciarei foi o que ficou e ele acertou, né? E está aí até hoje e vai terminar o mandato. Elcinho, e aí até então, até a delação, quer dizer, o governo vinha numa perspectiva de, os índices vão melhorar, tudo apontava para um crescimento econômico, chegou-se a pensar, de fato, até na possibilidade de uma reeleição do presidente. Foi ali o ponto de virada, e naquele momento vocês tiveram a noção de que aquilo era um ponto de virada, se é que vocês consideram que aquilo foi um ponto de virada, porque o Lavareda deve ter em memória melhor que a minha, mas até então o governo Temer era considerado melhor que o governo da Dilma, tinha um pouco mais de boa vontade da população, né? Vocês consideram que aquilo foi um ponto de virada para maiores dificuldades do governo? E vocês conseguiam ter essa noção no momento em que tudo estava acontecendo? Não tem a menor dúvida. É um corte, 17 de maio. Se lembrar, o Lavareda lembra bem disso, a reforma da Previdência estava na boca, era questão de dias, de 2 semanas. O que se negociava naquela época é se a reforma ia economizar 1 trilhão ou 800 bilhões, quer dizer, a primeira reforma. E foi um desastre para o país, a questão, a maneira que foi colocada, a maneira que foi explorada, divulgada, foi quem pagou a conta e quem está pagando a conta somos todos nós. É evidente que num quadro sem o 17 de maio, sem o presidente receber fora da agenda, naquele horário que ele fez de Janot a todo o empresariado, a toda a classe. Recebeu o Janot, não foi? Recebeu. Várias vezes fora da agenda. Ele recebe, quer dizer, o fora da agenda dele não tem nada de irregular, não tem nada fora da... ele recebe fora da agenda, fora do país, quer dizer, ele lutou muito esses 2 anos. Os números do presidente Temer, com a aprovação da Previdência, ele seria um candidato à reeleição naturalíssimo. Agora, ele estava ali respirando, depois teve uma queda e depois chegou de novo a alimentar a possibilidade dele ser presidente, que agora ele acabou desistindo oficialmente. O que levou ele a desistir? Qual foi o ponto de virada de novo agora? Eu acho que essa coisa do ataque moral, né? Ele é uma pessoa do bem, jurista, e a mídia não parou. Simplesmente ele está todos os dias no telejornalismo. Então, a filha, você acha que a questão da Eu acho filha... que quando envolve a filha, quer dizer, a maneira que eles colocaram, alguns amigos, eu acho que atingiu. E o presidente, e também... Porque ele estava animado de verdade? Muito animado. Não, ele desde o 17, ele era, se não tem 17 de maio, era difícil bater no presidente, porque teria passado não só a previdenciária, como a tributária, a reforma administrativa. Ele tinha um projeto... Daí ele foi para baixo, depois ele voltou. E aí voltou a se animar. Não se esqueça, Mônica, que é um presidente que entrou para um mandato curto, mas ele chegou com um prefácio. Ele apresentou para o PT, para o presidente Dilma, o prefácio da Ponte para o Futuro antes dele assumir e foi ignorado. Então, quando ele entra, ele já tinha um projeto de governo. Por nossa sorte, baixar a inflação, combater juros altos, reforma do teto fiscal, reforma do ensino médio, reforma
da recuperação do Petrobras, Eletrobras. Quer dizer, então, ele já tinha um prefácio. E o que ele faz agora com a desistência, ele vai cuidar o quê? Do pós-fácil. Ele fala, eu vou ter história para contar e você pode ter certeza, são 7 meses. Mas tem muita coisa para Mas há acontecer. um mês atrás ele não estava animado? 1 mês, 2 meses, ou era só para se manter Ele no estava jogo? animado, não. Ele era candidato e ele avisou o candidato Henrique Meirelles, o ministro Henrique Então, o que Meirelles. aconteceu? Exatamente isso, essa coisa do ataque moral. Ah. Ele acredita que isso vai tirar o foco da presença dele na mídia, no telejornalismo, que é muito cruel. É Ele chegou a todos os acreditar que a presença dele numa campanha eleitoral poderia prejudicar essa fase final do governo dele. Ele fez uma avaliação desse tipo. Exatamente. Ele quer fazer uma conclusão, consolidar o legado. Consolidar o legado no embate que a gente conhece como é que é a campanha, Mônica. A dinâmica de ataque e defesa é cruel. Então, para consolidar o que ele já fez, quer dizer, e aí ele fez muito. E em 7 meses é praticamente 1/3 do que ele governou nos 2 anos. Então, tem espaço. Então ele trocou mais ou menos, defendeu o legado, que é o que ele dizia que faria na campanha, por consolidar esse legado em 7 meses. Perfeitamente. Consolidação e dedicar isso à gestão. Então, sim, eu vou apresentar mais 2 telas aqui com dados de pesquisa aí para nos ajudarem. Combate à inflação no governo Temer, desaprova 80%, a despeito dos números de redução da taxa Selic, etc. Numa segunda tela, combate ao desemprego no governo Temer, também 85% desaprova, lembrando que aí os resultados ainda não são resultados que a população possa perceber ainda, embora haja luz no final do túnel. Isso aí, mais ou menos, é um exemplo de como fica muito difícil fazer o marketing do governo que tem essa taxa de impopularidade pelos motivos que nós já vimos atrás. Mas vocês desenvolvem também, e a sua função específica dentro do Palácio do Planalto, o marketing digital. Você trabalha, inclusive, para a empresa que faz esse trabalho dentro do Palácio. Descreve aí para o espectador nosso como é o trabalho, em linhas gerais, o que é o trabalho de marketing digital da Presidência da República. Olha, a parte de... Só voltando um pouquinho, Vareda, porque 80% se desaprova o combate à inflação, quer dizer, é histórico, quer dizer, o maior ganho, a maior vitória do presidente Temer é trazer a inflação de 2 dígitos para menos de 3. Você vê como a gente tem que tomar cuidado com pesquisa, tomar cuidado com o que eu falava no começo da informação de mídia. E as pessoas saem da realidade, quer dizer, esse é um dado clássico disso. Mas o trabalho digital é um trabalho, nós chegamos lá com um algoritmo completamente contra de um governo golpista, eles acreditam, quer dizer, nós temos 70% quem frequenta o digital do governo é contra o governo. Qual é o número disso? Quantos frequentam? 11 milhões de pessoas. Então, vocês têm uma base lá de 11 milhões, 11 milhões de pessoas que seguem as notícias. 7 milhões, se você falar como é o resultado da pesquisa. Olha, o governo Temer baixou a inflação. É crítica, crítica, crítica. Olha, os juros... O que seria esse ambiente de governo? Todas as páginas de todos os ministérios ou uma página do Planalto? Uma página do Planalto. Do Planalto são 11 milhões de acessos. Governo do Brasil, exato. Nós temos 7 milhões, um algoritmo contrário. 4 milhões... São as... É a base que entra, que regularmente. Que entra regularmente. Pessoas, 11 milhões 11 milhões de indivíduos frequentam. Tá. E o engajamento contra é muito maior. Quer dizer, então a gente tem o ataque que nós estamos falando, que apareceu na pesquisa da TV aberta, e no digital, então, é uma terra, é um mundo de ninguém, é um mundo de meu Deus. E aí o trabalho de vocês para reagir a isso é o quê? É produção diária de posts, de vídeo, e você coloca o post de queda da Selic, a gente é criticado. Agora, isso tem mudado, nós já temos 4 milhões de neutro positivo que a gente chama. E personagens do Palácio falam nesses posts? O presidente fala com frequência, mas outros personagens falam também? Agora nós criamos uma personagem, uma menina que é para atingir o público jovem, para comunicar, ela frequenta o Palácio, estamos mostrando o Palácio para... Descobriram que ela tem um post contra o... E aí ela é uma atriz, ela não... Ela tinha colocado um post contra o governo no passado. Ela fez um post Ela foi convertida. Ela foi convertida, mas ela está ali contratada como um personagem, claro. Quer dizer, e não é porque um dia ela... Mônica, o presidente Temer é tão diferente de tudo na política, para você ter uma ideia, no digital ele não permite, até agora, nos 2 anos, que ele divulgasse o maior ganho do governo dele, que é transporte de órgãos.
Hoje, ele fez um decreto, sabe quantas vidas ele salvou no passado? 400 vidas. Mas por que não divulgar? Não entendi. Porque ele achava que era exploração. Igual essa menina, ela é atriz, ela está fazendo o trabalho dela. Se lá atrás ela foi... Para que você vai condenar? O que ela faz? O que ela demiti-la? vai fazer? Ela faz cobertura diária. Ela entra numa sala de surpresa, na sala do ministro, ela entra numa sala da Casa Civil e mostra as artes, mostra os corredores, mostra O objetivo é estacionamento. descortinar o Descortinar o palácio palácio aos jovens, dos com a internautas. linguagem dos jovens Agora- e o maior sucesso. Agora, voltando só para... Claro. A FAB hoje tem um avião à disposição para transporte de órgãos, para transportar órgãos para transplante. E o presidente... Já um não- problema de urgência, urgentíssimo. Urgência, né, para no isso. ano de 2016 foram 5 órgãos transportados, porque normalmente vai de avião de carreira. O ano passado, 400 voos. E ele não deixa, ele não gosta que divulgue, porque acha que é exploração. Então, ele é um presidente diferente. E para a comunicação, eu queria fazer um filminho emocional, testemunhal, imagina. E ele é diferente, entendeu? Agora, se vocês têm uma medição, se vocês conseguem mudar as opiniões, porque você disse 11 milhões, 7 são contra. Ou é só No digital nós já melhoramos muito. No digital nós melhoramos muito. O que está faltando é aprovação no offline, porque tem essa influência da mídia jornalística. É que possível conta. mudar opiniões pela internet? Porque, veja, o que muitas pessoas dizem não, as pessoas vão para já ouvir, elas buscam os grupos com os quais elas concordam, elas vão ouvir quem elas acham. Nós conseguimos isso, assim, tem um mundo, por exemplo, do agrobusiness. Como o governo Temer fez um baita trabalho, enorme trabalho, as 2 maiores safras, apoiou 180 bilhões de financiamento para a categoria, é um mundo que tem 40% do emprego formal do Brasil, 22% do PIB. Esse universo tem nos ajudado muito, melhorou muito a nossa aceitação. Então eu falo assim, tem nichos que a gente está trabalhando. Por exemplo, os jovens que o presidente Temer tem 2% da pesquisa. Na juventude, ele vai para 3,3%, entendeu? Essa juventude 18 a 24 assiste anos. menos televisão Assiste também, menos né? televisão, é menos impactado pelos telejornais. Pelos telejornais. Quando não tem esse impacto, o mesmo é do agrobusiness. Ele não só tem o apoio financeiro, administrativo, como ele também não é impactado pelos Eu telejornais. estava lembrando agora, assim, vocês foram tentados em algum momento a obstacular, excluir esses frequentadores da rede que têm opiniões constantemente negativas. O presidente Trump recentemente excluiu do seu Twitter, que é um Twitter oficial, e teve problemas com a justiça. Mas eu estou perguntando, vocês foram tentados a isso? Porque também seria um raciocínio, ou seja, deixa de falar com esses 7 milhões e vamos agora privilegiar essa banda de Sempre tem um grupo, sempre tem alguém que advoga. Sempre tem alguém que advoga, sem Mas dúvida. não fizeram. Mas não fizemos, e é essa a posição dele que eu estava dizendo. Mesmo nesse caso da repórter, que é uma repórter que trabalha hoje para o Planalto, né? Fala com o Planalto. E ele falou, olha, ela é profissional, ela está ali representando, não temos que julgar e tal. Assim, agora, você como um profissional experiente no marketing político, em eleições e tudo, o que você vê para outubro de 2018? Quem que você acha que vai estar no segundo turno? Olha... muitos analistas falam o seguinte, o PT, como tem 20% da preferência, e mais um ativo como o Lula, que tem 30%, falam que vão votar no candidato dele, então a possibilidade é muito grande. Outros dizem o seguinte, se o PR der o tempo de televisão para o Bolsonaro, aí vai ser muito difícil o Bolsonaro sair do segundo turno, se ele tiver tempo de TV. Se ele não tiver, vai ficar mais difícil, porque ninguém está batendo no Bolsonaro, porque todo mundo quer o Bolsonaro como adversário, então a possibilidade... Como é que você vê esses movimentos? Eu queria que você fizesse um pouquinho... Eu sei que você vai falar que é o Meirelles que vai estar, mas o outro... Não, o Meirelles merece, ele estava no banco de reserva, é um Pelé, quer dizer, o Meirelles vai surpreender, Mônica. Mas, voltando só vai ser uma eleição que vai ser decidida na comunicação, de novo, e na criatividade, com um recurso muito menor, né, com uma outra estrutura. Agora, tiraram o candidato, a justiça tirou o presidente Lula, com 30%. O Huck se convidou a sair, não teve coragem de vir, poderia ter teto de 30%, todo mundo falava isso. O Dória, pela questão das declarações, tal, saiu do processo. O nosso juiz, Joaquim Barbosa, que poderia ter uma eleição, o juiz contra todos os réus, também sai o juiz de cena. Então, virou réu contra réu. É uma campanha que não dá para dizer o que vai acontecer. Agora, eu vou lhe dizer,
o que dá para dizer é que nós vamos ter opção de centro com Geraldo e com Meirelles. O Meirelles é uma figura que ele tem biografia, não dá para comparar com o Bolsonaro, por exemplo, que está aí há 7 mandatos, há praticamente 30 anos. O que o Bolsonaro fez para o Brasil? 30 anos, ele e a família. A gente sabe quanto custou, mas não dá para dizer... Então você não se atemoriza, assim, vamos dizer, como várias pessoas que se opõem ao Bolsonaro, com a possibilidade dele ir para o segundo turno? Não. Você acha que não? Que é difícil a jornada O Bolsonaro indo para o segundo turno, para Geraldo, para Meirelles, é o Freixo e o Crivella do Rio, uma eleição. Porque não é possível que o brasileiro vai fazer, fazer um voto no escuro dessa forma. Eu não acredito. Bolsonaro é bom para fazer isso, para a bancada da bala, para fazer o trabalho que ele faz. Mas não acredito em... Agora a gente vai ter que encerrar esse bloco, mas eu queria só uma última perguntinha rápida. Qual a possibilidade de você ter a união desses candidatos de centro? Posso responder agora? Não, eu acho que a expectativa é grande. Eu acho que eles se unam. Eu acho que a expectativa é ainda no primeiro turno, ou eles se disputam no segundo. A expectativa é essa, porque tem tudo, né? Eles têm... Que façam uma aliança? Ou eles se unem no primeiro, ou um apoia o outro. Um apoia o outro no segundo. Se um dos dois estiver no segundo. Se um dos dois. Mas você acha que há uma possibilidade de fazer uma aliança ainda no primeiro? Não tenho dúvida. Ninguém vai acreditar num projeto de quem não... Porque o que fazer é o que o Ciro e o Bolsonaro têm feito. Agora, como fazer? O Geraldo e o Henrique têm história. Você acha que poderia o Meirelles ser vice do Geraldo, por exemplo? Ou, eu acho que é uma possibilidade menor. Eu acho que é interessante eles irem para a disputa e lá para frente. Você acha? Tá. Eu acho que complementam, entendeu? Essa questão do centro, se chamar isso de centro. São duas ofertas de um campo ideológico no corpo ideológico próximo. É interessante. A chegada do Meirelles eu acho que só acrescenta o processo. Eu acho que vai ser divertido, nós vamos gostar do que vamos ver. Elcinho, estava me ocorrendo aqui uma questão, discutimos no bloco anterior sobre o papel do marketing, etc. E tal. E é uma questão bastante concreta, que foi a evolução das pesquisas de opinião pública no que concerne à posição dos brasileiros com relação à reforma da Previdência. Ao final, ainda às vésperas do que viria a ser, hipoteticamente, a última tentativa de votar, que foi interrompida com a intervenção do Rio, o placar ainda era negativo, adverso para os defensores da reforma, mas já havia uma mudança em relação àquele placar de 71% de brasileiros contrários. Você pode resgatar isso? Como é que foi? E como foi esse trabalho de propaganda em relação à reforma? A reforma da Previdência, ela saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política, nem da pauta da imprensa, nem da pauta do brasileiro, do país. Quer dizer, hoje não tem quem defende, e aí é outra coisa do processo eleitoral, quer dizer, o Bolsonaro é contra a reforma, Ciro é contra a reforma, eles vão ter que se posicionar na campanha. A questão no primeiro momento da reforma da Previdência, aí a gente faz a meia-culpa, porque teve um ruído de comunicação. A gente queria explicar o que era a reforma, e não como seria a reforma. Então, o que fazer é o processo eleitoral. Todo mundo fala o que fazer, mas não explica como. E aí, nós só descobrimos no segundo estágio, que era combater os privilégios. 1 milhão de funcionários públicos, 70 bilhões de déficit. 30 milhões de brasileiros, um déficit de 170 bi. Quer dizer, 1 milhão de beneficiados. E aí foi que a briga ficou forte e a gente começou Vocês acertaram a a mão da virar comunicação. a curva e a comunicação, quando a gente combateu os privilégios, o brasileiro Qual foi o entendeu, movimento que vocês conseguiram? Isso de 70% contra, nós já estávamos com 40% contra. Agora, assim, no caso, quer dizer, a mídia, na sua grande maioria, é a favor da reforma da Previdência, né? Exato, As empresas de mídia são a favor da reforma da Previdência. E fizeram várias matérias, mais ou menos, que defendendo, mostrando dados e defendendo. E, no entanto, ela ficou ainda... Quer dizer, isso não é uma contradição um pouco com aquele discurso que você faz? É muito difícil fazer comunicação quando tem imprensa contra. Mas quando tem imprensa a favor, também as pessoas estavam contra. Ou seja, será que não é a vida mesmo das pessoas? Elas vão vivendo suas vidas e vão fazendo suas avaliações, apesar da gente reconhecer a influência da mídia, lógico. É aquela história, o Brasil que eu quero é um Brasil sem Temer. A gente sabe, conhece esse jogo. Mas o que a gente é preocupado em eleger é alguém que não sabe o Brasil que quer. Fizeram tudo para derrubar o Temer, mas só que eles separaram as coisas. A classe CD olha a salinha de televisão, está lá na sala dele, olha a televisão e a geladeira. A geladeira cheia
e a TV batendo no presidente. Para que tirar se está indo tudo bem? Então tem um pouco disso. No caso da Previdência, é que são muito organizados. Aí você pega juízes, promotores, professores, quer dizer, todo o funcionalismo público, eles têm uma força muito grande e são 1 milhão de pessoas. E comentando essa questão da Mônica, só colocando um ponto aí para você ver se faz sentido. O fato de que a mídia, a grande mídia, num determinado momento, perfilou ao lado da reforma da Previdência, ela fazia o seguinte, ela promovia a reforma da Previdência, mas ao mesmo tempo ela continuava batendo o governo Temer. Dado que a reforma, o autor, o sujeito da reforma era o governo Contaminava. Temer, a população via aí uma contradição era muito difícil para a população se converter à tese, se a autoria da tese continuava demonizada. Exato. Isso faz sentido? Total sentido. Existe uma má vontade, existe essa questão. Já em relação à reforma, né? Não, exato. Quer dizer, o patrono da reforma foi o presidente Temer. Quer dizer, ele teve a coragem de colocar. E eu vou lhe dizer, no ensino médio é a mesma coisa, porque depois que aprovou ficou fácil. Quando ele pensou em terminar com o imposto sindical, você imagina a batalha que não foi isso. E ele teve a coragem, implantou e passou. Então ele fez a reforma trabalhista, fez a reforma do ensino médio, que estava 20 anos parado. E a questão da Previdência é de tempo. Ou ele consegue ainda fazer novembro e dezembro, dependendo do presidente eleito. O Geraldo Meirelles, eu acho que seria uma boa até para isso, né? Ah, ele toparia tentar votar a reforma da Previdência antes do novo presidente assumir? Depende da intervenção. Se até lá a intervenção estiver resolvida, com os números Sim, aceitáveis, da segurança e tal, eu acho que é uma boa pauta. Vai depender de quem for eleito, né? Um Congresso... Isso só pode ser feito em acordo com quem está chegando, que é o projeto eleito. Porque a Câmara e os deputados, 308 votos, Mônica, ele tem... Mas seria um favor enorme para o futuro presidente ele está votar. disposto a... E seria o pós-fácil dele. Ele está disposto a fazer isso? Eu acredito que sim, não falei com ele sobre isso, mas acredito que sim. Ele vem, é o grande projeto, deixar para a gente, para a sociedade, uma previdência resolvida e as contas públicas resolvidas. E consolidaria o legado dele. O legado dele, exatamente, consolidaria o projeto, que toda transformação não é reconhecida no momento, a gente sabe disso. E a hora dele vai chegar, nós vamos ter saudades dele e vamos reconhecê-lo como um grande presidente. Bom, assim, infelizmente chegamos ao fim do programa, quero agradecer e convidá-lo já para estar aqui nas eleições comentando com a gente a política brasileira. Obrigado. Obrigado pela presença. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.